Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Sou o professor Joaquim Comini. Teremos agora a terceira videoaula da Unidade 2. O objetivo dessa aula é que você conheça as peculiaridades dos impostos de competência da União. Ao final da aula, você saberá identificar as características de cada um dos impostos federais. Iniciaremos com o imposto de importação. O imposto de importação também é conhecido por tarifa aduaneira ou imposto regulatório, cujo objetivo maior é regular o comércio exterior do que propriamente uma arrecadação para a União, isto é, a função é extrafiscal. Sua previsão está no artigo 19 do Código Tributário Nacional. Vejamos o slide. O imposto de competência da União sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Não basta o simples ingresso no território nacional. É necessário que, para a incidência do imposto, os bens devam ser destinados a permanecer de forma definitiva no país. Nesse contexto, quando os navios e aeronaves que adentram no país de passagem, estacionam ou atracam e depois seguem para outro destino com as mercadorias que eles transportam, não há ocorrência do fato gerador do imposto de importação. Nos termos do artigo 21 do Código Tributário Nacional, o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou base de cálculo. Foi muito rápido aí, está muito rápido, está lá em cima. Nos termos do artigo 21 do Código Tributário Nacional, o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculos do imposto, a fim de ajustar o seu valor com a política externa praticada pelo governo, ou seja, quando as relações entre o Brasil e outro país exportador estão boas, as alíquotas serão menores, para facilitar a entrada dos produtos no país, mas caso contrário, não for de interesse do governo que os produtos entrem no país, a alíquota será maior. Assim, compete ao Poder Executivo alterar somente a alíquota do imposto de importação. Por essa razão, o imposto de importação não se sujeita ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. E quem é o sujeito passivo do imposto? É o importador ou quem a lei a ele equiparar, e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Bem, agora veremos o segundo imposto, é o imposto sobre exportação. O imposto de exportação também é um imposto regulatório, como é o de importação. Sua função também é extrafiscal, haja vista que o objetivo é mais regular o comércio exterior do que propriamente uma arrecadação para a União. Sua previsão está no artigo 23 do CTN. Vamos ao slide. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. O imposto de exportação incide sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados, tendo como fato gerador a saída dos produtos do território nacional. E quando ocorre o fato gerador dessa espécie tributária? Ocorre quando a expedição da guia de exportação ou o documento equivalente nos portos ou nos aeroportos. Da mesma forma que o imposto de importação, o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los ao objetivo da política cambial e do comércio exterior. Bem, o sujeito passivo do imposto é o exportador, isto é, aquele que promove a saída do produto do território nacional, ou a quem a lei a ele equiparar. Agora, veremos sobre o imposto de renda. O imposto sobre a renda e proventos, entenda por proventos o salário,
de qualquer natureza é utilizado como instrumento de distribuição de renda. Sua função é fiscal, sendo considerado como uma das principais fontes tributárias da União. Sua previsão está no artigo 43 do Código Tributário Nacional. O fato gerador do tributo é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e de proventos de qualquer natureza, ou simplesmente o acréscimo de patrimônio. Renda é o produto do capital ou do trabalho, ou da combinação de ambos. Já proventos são todos os outros acréscimos patrimoniais, como aposentadorias, pensões e doações. O contribuinte, sujeito passivo do imposto, pessoa física ou jurídica, é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de a lei atribuir essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Ou seja, o total de salário que um trabalhador recebe por ano é o montante, é a base de cálculo do imposto de renda. As alíquotas são variáveis de acordo com o nível de rendimento dos contribuintes, observando com isso o princípio da progressividade e da capacidade contributiva. O artigo 153, parágrafo 2º, dispõe que o imposto de renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Generalidade significa dizer que incide sobre a renda de qualquer pessoa. Universalidade expressa que incide sobre todas as rendas e proventos. Já progressividade exprime que, quanto maior o acréscimo patrimonial, maior será o valor da alíquota. Segue adiante a tabela progressiva para o cálculo anual do imposto de renda, pessoa física para o ano calendário 2019. Vamos ao slide. Meus caros, vejam, nessa tabela está demonstrado as alíquotas do imposto de renda. Nela, vocês podem perceber que a alíquota é progressiva, iniciando em 7,5% para quem recebe proventos entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 e chegando a 27,5% para quem recebe proventos acima de R$ 4.664,68. Lembrando que esse valor é sobre o salário mensal do trabalhador. Agora, falaremos do imposto sobre produtos industrializados. Para falarmos desse imposto, precisamos saber o que são produtos industrializados. Considera-se produtos industrializados os modificados ou aperfeiçoados para o consumo. Essa industrialização consiste no beneficiamento, transformação, montagem e renovação. E quais são os atores envolvidos no processo? O sujeito ativo e passivo do IPI. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o importador de produto de procedência estrangeira, o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento. Quanto ao sujeito ativo, claro, é a União, o governo federal. Fato gerador do IPI. São duas as principais hipóteses de ocorrência do fato gerador do IPI. Primeiro, na importação, o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira e na operação interna, a saída de produtos de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. E por fim, a base de cálculo do IPI, ela surge na operação interna, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Na importação, lembrando, o valor que servir de base para o cálculo dos tributos aduaneiros.
As alíquotas do IPI estão relacionadas na tabela TIP, que significa Tabela de Incidência do Imposto sobre o Produto Industrializado. Essa tabela será disponibilizada para vocês em nossa sala virtual. Sobre a tabela TIP, importante ressaltar que o IPI é aplicado o princípio da seletividade dos produtos, pois na tabela TIP há várias alíquotas a serem utilizadas, tudo de acordo com a essencialidade do produto. Dessa forma, as alíquotas dos remédios são menores que as das bebidas, do cigarro e dos refrigerantes. Fato importante, pessoal, a ser dito é que no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, não há incidência do IPI sobre os produtos industrializados destinados ao exterior, ou seja, quem exporta tem a isenção do IPI. Meus caros, imposto sobre operação financeira é o nosso próximo imposto. Analisando, falamos agora, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários tem função extrafiscal, podendo ser utilizado como instrumento de política financeira. Como o IOF pode ser utilizado como política financeira, assim como acontece no imposto de exportação, importação e produtos industrializados, o Poder Executivo Federal pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto, a fim de que ajustá-los aos objetivos da política monetária. Ou mesmo dar isenção do IOF na aquisição de veículos por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e portadores de autismo. Em síntese, para equalizar o mercado financeiro, o Poder Executivo pode manejar as suas alíquotas por ato administrativo, nos limites fixados em lei. Importante saber que as operações de crédito são as operações de empréstimos, operações de abertura de crédito e sua utilização, operações de desconto de títulos de crédito, é um outro fato. Operação de câmbio é a troca de moeda de um país pelo outro, aí também incide o IOF. O contribuinte sujeito passivo do imposto, quem é? É qualquer das pessoas ou das partes da operação tributária. Agora, falaremos do imposto sobre a propriedade territorial e rural, conhecido como ITR. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é um imposto pessoal sobre o patrimônio imobiliário rural que possui função fiscal. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel como definido localizado fora da zona urbana do município, ou seja, na zona rural. O ITR só incide sobre a terra. Assim, são excluídas as construções, instalações e benfeitorias. Pouco importa a destinação do imóvel. O que é considerado para incidência do ITR é a localização, ou seja, que esteja situado fora da zona urbana. O conceito de zona rural dá-se por exclusão. Dessa forma, é zona rural o que a lei municipal não considerar zona urbana. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. A cada ano, o proprietário declara o valor da terra nua para calcular o valor do imposto. E o que seria essa terra nua? Terra nua é a área total do imóvel, menos ou retirando as áreas de preservação permanente e de interesse ecológico. Uma vez subtraído do imóvel esses espaços, o que sobrará é o que chamamos de terra nua. E sobre esse valor que incide a alíquota do ITR. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou seu possuidor, a qualquer título. O ITR tem algumas peculiaridades. Dentre elas, podemos destacar que
O imposto sobre a propriedade territorial rural será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Outro fato é que não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Isso é positivo, pois isenta esse pequeno proprietário do ITR. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Hoje estudamos sobre os impostos da União. Explicamos detalhadamente sobre imposto de importação, imposto sobre exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre propriedade territorial rural e sobre operações financeiras. Peço que leiam a nossa apostila e as dúvidas serão resolvidas no chat. Essa foi a nossa terceira videoaula da Unidade 2. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço.